Fala pessoal, tudo bom? Olha quem tá pintando no canal. Se não é o Ryzen 5600 numa B550. E eu acho que eu paguei uns US$ 110 nesse Ryzen. Esse Ryzen veio lá do Ali, né? E a placa eu comprei aqui no Brasil mesmo, foi 700 e pouquinho. Então, esse kit placa-mãe e processador aí deve ser uns 1.300, R$ 1.350, tá? Memória eu estou usando a mesma coisa. Instalação do Windows é o mesmo NVMe. A fonte é outra, para não ter que tirar a fonte lá do outro computador. Cooler é um cooler SciTech também, mas é de torre, simplesinho. E vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vem aqui, carrega os padrões, ok? Pode sair e rebutar. Não tinha nada configurado aí, apesar de eu ter um perfilzinho já pronto com algumas mudanças. Aqui a gente vai só configurar o XMP e habilitar o Resizable Bar e já vamos cair no Windows. Deixa a plaquinha rebutar aí. Aproveitando enquanto ela rebuta, eu fiz algumas mudanças aqui, então eu imagino que o áudio deve estar mais claro e sem cortes. O corte foi defeito, tá? E o vídeo talvez esteja um pouco melhor. Eu não sei o que o YouTube vai fazer com ele, porque o YouTube massacra muito a qualidade, mas a captação, apesar da placa de captura ser bem simplesinha, eu dei uma tunada também. Então vamos lá, carregar o XMP. Essa aqui é uma Team Group, não é Asgard, 3200 CL14, 1.35 volt, tá? Eu acho que vale dizer também que quando você vê uma memória 3600 CL14, não quer dizer necessariamente, e na verdade na maior parte dos casos não é, que ela é melhor do que a 3200 CL14. É que o XMP já vem a 1.45 volt. Essa que é a maior diferença. Vamos habilitar o Resizable Bar. Ok. E damos ponto pro game. Pelo menos em termos. Né? Eu digo em termos porque toda plataforma tem, tem coisas a serem otimizadas. No caso do 11800, o BIOS vem muito quebrado. Às vezes dá a impressão que a gente está super tunando. Não, é que ele vem tudo torto. Essa que é a verdade, ele vem todo torto. Para vocês terem uma ideia, se aquele BIOS fosse funcional, por padrão, no 11800H, a Intel ela permite um boost extra de mais 4 no multiplicador. Isso quer dizer que, por padrão, você poderia ter que virar uma chave lá, configurar alguma coisinha, ele deveria permitir que você tivesse dois cores a 5 GHz, até 5 cores a 4.9, depois 6 cores 4.8, até que no total de cores a gente chegasse a 4.6. Tá? Era isso que deveria ser permitido. Como o BIOS é muito fraquinho, a gente só consegue 4.6 em todos os cores e ponto. Tá? Então, eu queria deixar esse ponto claro, que basicamente o que é feito naquele meu vídeo de configuração do 11800H é trazer a placa para algo próximo do nível que ela deveria ter de fábrica. Com exceção do BCLK e esse tipo de coisa que, no final das contas, dá 100 MHz a mais. Tá bom, então vamos lá. Memória 3200, tudo CL14, Command Rate 1, tudo bonitinho. Vamos puxar um CPU-Z aqui.
só para ver o score. Não espero que ele ganhe, na verdade eu não espero que ele chegue nem próximo do 11.800, são 2 cores a menos. Então aqui a gente tem 4.600 e pouco, enquanto lá a gente tem 6.400. O single core chega perto, aqui é 613, lá é 600, baixou um pouquinho, vai. Lá acho que é um 630, se eu não me recordo mal. Deixa eu descer um pouquinho que aqui tem informação mais legal. O máximo de energia que essa plataforma vai usar é 78 watts por padrão nessa placa-mãe. Pode ser que tenha flutuação, porque os fabricantes às vezes mexem um pouco nisso. Eu não peguei, quer dizer, eu já tive, na verdade. Eu não peguei uma placa-mãe chinesa junto com o kit. Eu já tive uma placa Soio B550, mas ela... Eu já tive, inclusive, não só uma B550, mas eu tive também uma Intel com... Eu acho que era B660 da Intel. Eu tive as duas, né? Com 12400. As duas da Soio, cara, elas não prestam para configurar memória e esse tipo de coisa. Você não consegue chegar em 1.800 de FCLK, que é o nome do parâmetro aqui, e RAM 3.600. Tá? Inclusive eu falo em 3.600 porque dependendo da situação, dá para chegar a 3.800, 3.900, alguns samples abençoados aí que você vê pela internet chegam até 4.000. Mas não é o cenário típico, não é o cenário que eu quero cobrir aqui. Eu quero ter demonstrações, comparações e exposição de configuração de coisa que 95% das pessoas vão conseguir fazer. Tá? E digo de novo, cabe configuração no Ryzen também, como cabe na 12ª geração de desktop, na 11ª, todas elas cabem configuração. Eu já sabia que ia dar um score aqui muito mais baixo, 50% a menos, tá? Então a gente já meio que pode presumir que para o workload, né, mais pesado, como compressão de vídeo ou coisas correlatas, ele não vai ter como fazer frente ao 11800H. E em emulador de PlayStation também não, porque ele demanda bastante CPU. Vamos ver aqui um testezinho de latência e de banda de memória. Vamos ver quanto que ele chega aqui. Eu imagino que ele vai estar uns 60 e alguma coisa de latência. 64, entre 62 e 64 a 3.200 aí. Enquanto ele termina, deixa eu aproveitar para trocar em outro ponto. Se você tem uma memória, sei lá, uma CJR, que ela não vai conseguir latências tão baixas, e você está na dúvida entre rodar a, sei lá, 3.200 CL16, ou 18 talvez, dependendo do caso, ou 3.600 CL18, com certeza, no Ryzen, rode a 3.600. Você vai ter vantagem. Falando em Ryzen, não, vou deixar isso mais para o fim. Não, vou falar agora. Eu tenho um 5600G para chegar, porque eu pensei num cenário onde a pessoa basicamente trabalha, ela não joga tanto assim, né? E queria uma plataforma que desse para dar uma brincada no CS, sem ter que gastar aí R$1.000 numa placa de vídeo. Então, o que eu vou fazer? Quando chegar, ainda deve demorar um pouco, eu vou fazer configuração padrão no 5600G e configuração otimizada, e a gente vai comparar o que a gente consegue fazer com o vídeo onboard dele, basicamente no CS, tem que ser um jogo leve também, não dá para querer muito. Bom, terminou aqui. É normal a gravação nos Ryzens de 6 e 8 cores, a gravação de memória e do L1 ser mais fraca.
ele precisa ter os dois CCDs para ser melhor. A gente viu que a latência está pior do que no 11800H. A latência média do Ryzen costuma ser pior. Quando você dá aquela tunadinha, ela melhora. Mas vamos lá, vamos para joguinho. Vamos para joguinho. Seguir aquele mesmo script de só usar jogos que tenham benchmark. Apesar de que o CS, esse benchmark você tem que baixar, mas como tem essa opção e eu tive muita requisição de CS, vale a pena. Tá? Tá sem volume aqui, não por causa do CS, tá com o volume bloqueado, porque no Tomb Raider o YouTube flaga o vídeo com problema de copyright, aí você tem que ou tirar o áudio ou cortar a parte, aí deixa sem o áudio aí por enquanto. Depois eu penso em outra coisa. Vamos puxar o mapinha. Aqui tá tudo no mínimo, 1080p, 128 de tick rate. Agora que carregar o mapa ele vai mostrar. CS é uma coisa que tipicamente o Ryzen vai bem, ele não vai mal não. Eu ainda espero que ele perca. Na verdade, eu tenho quase certeza que ele não vai chegar no FPS do 11800, mas não deve ser nada muito longe, não. Não falei também no começo do vídeo, continua aí com a 3080. Eu padronizei também que para testes de CPU, a gente vai fazer tudo com a 3080 para, de certa forma, eliminar gargalo. Eu não tenho nenhuma placa ainda da série 40. Eu estava esperando mais da AMD para essa geração e aí eu esperei, não comprei, né, porque o preço da 4090 estava muito alto e agora estou meio aí a deriva esperando que o preço diminua. Para dizer a verdade, para esse tipo de teste não iria influenciar muito. Deu mais diferença que eu estava imaginando. O Interposer aqui faz entre 800 e 870, 80. Né? 800 quando não está tunado, quando está só com XMP. E mais próximo de 900 quando está aquela configuração otimizada beleza que está no meu outro vídeo. Está no vídeo anterior a esse aí. Vamos de Tomb Raider? Vamos de Tomb Raider. Eu devia ter entrado no menu do CS para mostrar que está em Full HD e tudo no mínimo, mas eu não teria motivo nenhum para alterar lá e passar uma informação incorreta. Então vamos lá para o Tomb Raider. Eu vou tentar deixar esse vídeo do Ryzen não muito comprido. Eu digo que eu vou tentar porque não seria o meu canal se não tivesse uma segunda rodada com o Ryzen otimizado, vamos dizer assim. Não seria. Eu não teria por que fazer esse vídeo. Talvez só para ver o Ryzen perdendo a maior parte dos benchmarks para o 11800H, mas quero mostrar aqui que toda a plataforma dá para você ter ganhos bem razoáveis sem ter muito trabalho. Porque pode ser que eu esteja com a visão errada, mas me pareceu que foi criada uma cultura que tudo é pecismo. Né? Qualquer ajuste que não seja o que vem por padrão não tem um trabalho-retorno, não tem um custo-benefício que vale a pena. E eu não enxergo assim. Eu enxergo que 95% da performance que é possível dentro de uma plataforma, ela é fácil de ser alcançada. Os últimos 5 é uma tristeza, mas os 95 é. E
Da mesma forma que eu disse em um dos vídeos, eu não me recordo mais, do 11800H, você não está gastando mais nada para isso. Você está gastando talvez meia hora para configurar o mesmo hardware que você já tinha, para ter uma performance melhor. E no caso dessas plataformas tradicionais, como Ryzen 5000, 12ª geração, é, cara, é muito tranquilo. A construção das placas-mães é bem melhor, a configuração do BIOS, apesar da parte de memória ter muito mais configurações a serem mexidas, é muito mais confiável o que você faz. É muito mais tranquilo, o VRM super parrudo, é, tudo é mais fácil no final. Vamos lá, tá chegando no fim do benchmark. Pelo FPS lá em cima tá indo bem. Eu imagino que deva estar dando mais de 250 aí de média, que é um frame rate muito bom, que é um frame rate bem legal. Deixa eu ver que está quase no final. Talvez não seja suficiente para ganhar do 11800H tunado. Do 11800H estoque, acho que deve estar mais alto, sim. Eu não me lembro. Eu tive algumas flutuações de taxa de frame nele. Eu sei que o tunado tá uns 280 no 11, 270 e pouco no 11800H. Aqui, ele normal eu não lembro. Ele normal é um pouco menos. Agora vai terminar. E 250, será? Deixa eu ver. No final caiu um pouquinho, aí eu fiquei na dúvida. Eu estava esperando um pouco mais. Mas tá bom, essa é a performance stock dele. Peço a Deus que não tenha nada rodando no background aí. Vamos pro próximo. Não deveria, porque essa instalação de Windows é nova. Então não deveria. O próximo da listinha aqui é o Rainbow Six Siege. Talvez eu até troque esses títulos mais para frente, conforme eu for tomando conhecimento de títulos que bastante gente joga e tem benchmark, ou é uma máquina, né, ou é uma engine de jogo moderna. Falando em engine, eu provavelmente vou adicionar o Fortnite, porque o Fortnite, aparentemente, como ele está com Unreal Engine o 5.1, ele consegue tanto te dar uma beleza gráfica, né, muito alta, que inclusive coloca até a 4090 de joelho, em resoluções um pouco mais altas, né, quer dizer, até em Full HD, né, ele dá uma judiadinha. Mas, por outro lado, se você colocar no mínimo, o frame rate também vai lá na lua. Então, eu gostaria de adicionar o Fortnite. Eu só não coloquei ainda porque eu preciso estudar como fazer um benchmark que seja 100% repetível, para a gente poder repetir em todas as plataformas. Ele é um cara que eu gostaria bastante de colocar. E eu vou ser sincero que eu nem olhei se tem benchmark interno. Eu preciso ver se tem. Eu fico mudando muito, né, as coisas que eu vou testar. E aí, no meio dessas mudanças, eu formatei tudo e eu não estou com o Fortnite para checar, mas eu acho que ele é um caso legal. Beleza, Full HD aqui. Beleza, V-Sync off, tudo off. Gráfico tudo no chinelo, né? O Reflex está ligado, mais por causa do boost, que deixa o clock da GPU travado no máximo, porque eu não vou jogar para notar diferenças de latência. FSR, os jogos que tem FSR 1.0 eu costumo usar. Se fizer sentido para não dar 100% de GPU. Aqui sempre buga esse menu, não deveria estar habilitado aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos fazer o teste. Eu rodei uma vez antes de entrar aqui
E ele não estava mostrando FPS, aconteceu de novo. Não sei dizer por que ele não mostra o FPS aqui. Ele deveria, igual ele mostra no 11800. Mas o resultado final ele vai mostrar, então não tem problema. Eu poderia ter habilitado o áudio, mas bom, vamos ficar aí na paz. Falando em áudio, depois me confirmem se o áudio tá mais claro, se ele melhorou. O vídeo, apesar de eu ter configurado uma série de coisas aqui, a compressão de vídeo do YouTube provavelmente vai matar tudo. Tenho quase certeza. Agora, o áudio deve ser mantido com uma qualidade bem razoável. 700. É. O interposer tunado eu sei que bate 800 aqui, que é o que me parece ser o máximo que esse cara vai. Porque o 12700K que eu tenho aqui, que também está todo mexido, não faz muito mais do que 800 também não. Vamos pro Hitman? Hitman, na verdade. Sai daqui, por favor. Porque eu descobri que a demo, eu descobri hoje, inclusive, eu fiz um outro vídeo curto. Antes desse, eu descobri que tem demo e que a demo tem benchmark. Eu estou amando o Hitman. Poder averiguar um jogo novo, né, a performance de CPU e de placa de vídeo num jogo novo sem precisar comprar o jogo, é muito legal. Aqui segue no mesmo padrão, tá? Full HD, tudo no mínimo do mínimo. Vou rodar só Dubai, tem dois cenários aqui, porque eu rodei os dois cenários no outro vídeo e o frame rate parece que não me dá muita diferença não. É só para o vídeo não ficar muito comprido, porque eu queria que ele ficasse com menos de 45 minutos, mas talvez não seja possível. Vamos ver. Eu devia ter rodado o outro, na verdade, né? Eu devia ter rodado. Vamos cancelar. Eu devia ter rodado o Dartmoor. Isso aqui o pessoal usa mais. Perdones, perdemos alguns segundos. Isso aqui é o que vem com padrão como benchmark, então o pessoal deve usar mais e aí vocês acabam tendo mais pontos de comparação. Eu ainda não olhei esse jogo com gráfico alto ou alguma coisa assim, mas ele deve ser bem bonito, viu? Ele deve ser bem bonito mesmo. Ah, sabe outra coisa que eu precisava? Eu precisava que vocês sugerissem conteúdos, né, coisas a ser testadas, esse tipo de coisa, para que eu sempre traga informações úteis aí para o pessoal. O meu canal é muito pequeno ainda, eu acho que deve estar com cento e poucos inscritos, mas eu preciso ter uma noção de qual conteúdo é relevante para vocês, porque às vezes a minha visão não está alinhada com a do público, e aí eu gostaria de evitar isso. Tá indo bem, não tá ruim não. Eu esperava estoque até um pouco mais baixo. Apesar de que, deixa eu terminar. Eu sei que vai ter ganho com a- o tuning aí na configuração, mas eu não espero ter muito ganho, não. Talvez o maior ganho que tenha no Ryzen, tá? Talvez você tenha 15% de ganho num jogo, 10 em outro, 20 em outro, mas o maior ganho que você vai ter
com a configuração customizada, né, otimizada, é consistência de performance, consistência de frame rate. Vai ficar uns 270 aí, se não menos, hein? Vai ficar menos. Essa parte do mordomo é um pouco mais pesada. 267, estoque. Eu estava falando sobre consistência. Consistência, principalmente para jogo de primeira pessoa, é uma coisa bem importante. É uma coisa que conta muito. Agora vamos para o emulador de PlayStation. E eu deixei ele por último, porque eu sei que ele vai se sair muito abaixo da performance que a gente teve no 11800H. Isso aí eu já tenho certeza. Mas deixa carregar aí. Deixa eu aproveitar que no emulador essa plaquinha está bugando. Eu vou deixar um Task Manager aqui do ladinho. E do outro lado eu vou deixar o Hardware Info para que a gente possa ver consumo, né, esse tipo de coisa. Eu acho que ele vai cravar no máximo que a placa permite, para dizer a verdade. É isso que vai acontecer no jogo. Putz, será que eu consigo encaixar isso tudo aqui? Talvez não crave no máximo, deixa eu ver. Tá perto do máximo. Vamos lá. Carregar um save game. Aqui eu estou um pouco antes da batalha. Eu preciso do Afterburner também, estou ficando tonto. Eu estou um pouco antes da batalha para dar um tempinho do emulador se estabilizar aí e tal, questão de compilação de shader, essas coisas assim. Tá? Então eu saí um pouquinho antes. Deixa eu aproveitar e colocar o áudio também, porque aqui eu não tomo gongada. Vai baixo aqui. E aqui eu desenvolvi uma metodologia, vou dizer assim, consistente. Só seguro aqui o ataque do bicho e deixo o Kratos no cantinho. Aí, agora ficou legal. Eu deixo o Kratos parado, porque até onde eu entendo, toda vez que eu cair aqui, o bicho vai fazer o mesmo movimento sempre. Então dá pra gente acompanhar o FPS. No 11800H, se eu não me engano, a gente estava entre 80 e 90 aí. Mas como eu disse, era esperado que o Ryzen se saísse muito pior em emulador. Cara, a placa de captura ela buga no emulador mesmo em janela, hein? Caramba. Mas como eu estava dizendo, era esperado que o Ryzen se saísse muito pior em PlayStation 3. Então, antes, né, mesmo tunando aqui, não vai adiantar. Se o teu negócio é PlayStation 3, pode ir de 11800H. Não precisa nem pensar muito. Tá muito, muito claro isso. Deixa aqui um tempinho, mas não vai ter muita oscilação disso aí não. É entre 45 e 50, 50 e pouquinho aí, me parece. Não vai mudar muito disso não. Belezinha. Deixa ele atacar mais uma vez, ele atacando a segunda vez a gente para. Agora eu tô com joystick, eu coloquei um joystick para ter mais facilidade nesses testes. O único problema é que eu precisaria desligar a vibração, porque se eu colocar ele na mesa, daqui a pouco ele cai.
Tá ok, viu? Esse bicho tá com preguiça pra me atacar. Tá legal, viu? Vamos lá. Voltar no BIOS. Não vou explicar o que foi feito nesse vídeo, porque senão ele vai ficar gigantesco. O que eu quero aqui é só mostrar que sim, tem coisas a ser feitas e qual que é a diferença que isso dá. Tá? Porque me parece que talvez com o lance do pessoal. Não, peraí. É isso aqui mesmo. Overclocking Profile, Load, Profile 1, beleza. Me parece que existe uma cultura aí de só habilitar XMP e tá tudo certo, né? Usar aqui já vem tudo configuradinho de fábrica. Agora a gente vai descobrir se isso realmente é verdade ou não, até que ponto que isso é verdade. Beleza, tela de login do Windows. Vou bloquear o áudio aqui por causa que o Tomb Raider é chato. Hardware Info. Bora lá, tiozinho. Sempre update. Eu vou pôr para não checar, que aí pelo menos não perturba menos. Deixar os campos relevantes aqui. Vamos de CPU-Z. Aqui o clock, aqui tem mais coisa, mas a diferença maior é que a memória está a 3.600 com uns timings aqui melhorzinhos, em vez de 3.200, e o processador está fixado a 4.5. Então ele não vai oscilar entre 4.1 e 4.5, acredito eu, que é o padrão dele. Temos um pequeno ganho aqui, né? A alteração de memória não vai refletir nem aqui, nem no Cinebench. Ele vai começar, a alteração de memória, ela vai começar a aparecer a partir do AIDA. No AIDA a gente vai ter ganho, e aí vamos observar os jogos. Beleza, tivemos um pouquinho de ganho aqui, nada demais. Não, continua não sendo a melhor opção para trabalhos pesados. O 11800 tem 30% praticamente aí mais de performance. Cinebench, mais uma vez também no Cinebench, não deve dar nem 10% de diferença. Eu acredito aí que vai dar uns 11 mil, talvez. Então, se mantém o que eu tinha dito em relação a trabalhos mais pesados. Né? Deixa eu aproveitar enquanto roda de Cinebench, que é um dos mais pesados. Quando você faz alteração na BIOS, nessas BIOS tradicionais, você não precisa nem alterar a configuração de limite de TDP, nem de limite do Power Stage, que automaticamente ele já permite. Aqui a gente deve chegar perto de 120, eu acho, provavelmente, ou algo muito próximo disso. E eu aposto nos 11 mil aí, 11 mil e pouquinho. Chegamos em 100 e... Ah não, era o consumo está em 117 mesmo. Terminando, 11.300, uns 10% aí, um pouquinho mais de 10%. Nada, nada muito expressivo. Vamos de AIDA. Digitar quase o nome do programa inteiro para ele achar. É uma inteligência. A tossidinha. Vamos lá dar uma olhada na latência. Não preciso mais desse cara, porque a temperatura aqui é bem baixa
e eu também não quero que ele influencie no teste. Aqui eu não tenho praticamente nada aberto também. Posso tirar esse. Não, deixa o Steam aí, vai. Ele estava lá outra vez, deixa ele aí. Eu vou ficar gripado, hein? Ou talvez eu deveria ter trazido um copo d'água e eu não trouxe, está arranhando um pouco a garganta. Subiu a leitura, uns 10 GB aí, né? A mais. A gravação também sobe, mas como ela é só metade, não é tão expressivo. E a latência aí eu espero que caia para casa de uns 55, eu acredito. Tem uns timings meio diferentes aqui. 56 eu achava que ia dar até menos. Tem uns timings meio diferentes aqui, mas não é obrigatório que você configure todos eles, ou 14, 14, 14, ou 16, 18, 18, 18. Na verdade, não existe essa regra. Depende do teu objetivo e depende do chip de memória que você está na mão. Tá? Isso pode oscilar. É que quando você compra uma memória, ou os números vêm todos iguais, ou o primeiro vem mais baixo, que é o CL, e que na verdade é o que conta menos para performance, e os outros vêm mais altos. É que como o número mais baixo faz mais sucesso, eles colocam o primeiro mais baixo. Digo mais sucesso na hora de vender. Vamos lá de Counter-Strike, foi 600, 700 e alguma coisa, né, na run anterior. Aqui deve melhorar um pouco. Aqui eu acho que melhora talvez só em função do clock, então algo próximo de 10%, e talvez uma merrequinha por causa da memória. O CS não vai alterar muita coisa, não. Infelizmente, o Warzone não tem o benchmark, a versão gratuita, porque no Warzone qualquer alteração de memória conta muito. Eu acredito que ele é um dos jogos que mais conta. Memória bem configurada. Tanto faz aqui. Acho que eu não precisaria nem clicar, na verdade, era só dar exec benchmark. E benchmark. A segunda parte do vídeo, um dos motivadores de eu fazer ela também, é para aquele pessoal que já comprou o 5600 e está falando, puxa, o 11800 era um baita de um negócio melhor. Digo, em performance, tá? Não como plataforma como um todo. Isso aqui é para diminuir o gap, é para chegar mais perto dele, para que vocês consigam ter uma performance melhor. Já adianto que para jogos, tá? Para produtividade, para emulador, não tem como. O gap é muito grande. O gap é muito, muito grande. Eu precisaria de um... já chegamos perto de 800. Eu precisaria de um processador de 8 cores aqui, né? Um 5800 da vida, para chegar perto em produtividade, e em emulação mesmo de 8 cores não vai dar pé, não. Pegar o Tomb Raider. Emulação, o 11800H é estúpido. Ele é forte demais. De qualquer forma, o Ryzen 5800 para jogo normal possivelmente não daria ganho nenhum, ou um pouquíssimo, muito pouco. Para trabalhos, né, para coisas que usam todos os cores, ele tem 2 cores a mais, ele ia se sair melhor do que esse. Possivelmente não, na verdade, com certeza abaixo do 11800H, mas bem próximo. E para a emulação, realmente, a única escolha que a gente tem aí na prática é o 11800H. Ou plataformas super caras, como
12ª geração, 13ª geração. Aqui eu acho que vai bem. Eu não estou muito acostumado com o Tomb Raider, né, digo com testes nele, mas eu acredito que vai ter ganho. Até onde eu entendo, tanto memória como um pouquinho de clock aí, né, 400 MHz a mais de clock ajudam ele. Falei que eu queria fazer em 40, 45 minutos, mas não vai ser possível não. Vai passar um pouco. Está mais alto, com certeza. Dá para ver nos cortes de cena, a gente vê que está mais alto. Vamos lá para a última cena. Poderia ter configurado alguma fonte de áudio com uma musiquinha baixinha aí, sem copyright, por causa do Tomb Raider, mas eu só pensei nisso agora. Então vai ficar para um próximo vídeo. Tá mais alto com certeza. Essa placa de captura é ruim. Tem aquele conceito de frame tearing, né, que é frame tearing, na verdade, que é quando o frame é capturado no meio, né, do refresh. Cara, ela parece que é especialista nisso. Ela captura um monte de frame assim pela metade, né, na formação do frame, no refresh do quadro. Tá mais alto, sim. Aí tava mais próximo de 150. Um pouco antes dessa parte, essa parte sobe um pouco. E suspense. É, esse exemplo aqui foi um belo exemplo. Deu um ganho bem razoável. Vamos pro R6, que tem preguiça de carregar. Ele demora um tempão para abrir. E tô com NVMe aqui, de 2 TB, Samsung, tudo que tem de bom. E mesmo assim ele se comunica várias vezes com a Ubisoft, vai, volta. Não tem jeito, acaba demorando. Mal deu 9 horas e eu já estou cansado. Muito bom isso. já está me dando, já tá me dando um certo sono. Vamos, Rainbow, colabora. Só falta você, o Hitman e o emulador. Isso quer dizer que eu vou conseguir em menos de 1 hora, não em menos de 45 minutos. Mas tudo bem. Eu coloco os índices lá no YouTube e aí dá para vocês verem os tópicos de maior interesse. Mesmo padrãozinho de sempre, 1080, full screen, gráfico
no mínimo, boost ligado, FSR1 ligado. Isso aqui sempre buga, mas na verdade ele não está fazendo nada. Se você for e voltar, ele não deixa nem aplicar. É só bug aqui da interface. E vamos para o benchmark. Mais uma vez, ele não deve mostrar a contagem de FPS durante o benchmark. Não sei porquê. Eu tenho quase certeza, para não dizer certeza absoluta, que eu não mexi em absolutamente nada aí. Mas tudo bem, deixa o suspense para quando chegar no final. Pô, agora que eu lembrei, eu podia ter colocado o áudio aí já, né? Para não ficar essa monotonia. Eu vou colocar antes do. Se bem que o Hitman também não tem áudio. Quer dizer, minto. O Dubai tem. O Dartmoor lá, se eu não me engano, não tem não. Quer dizer, não tem, com certeza não tem. Era só o nome do mapa que eu estava na dúvida. Beleza, nada demais aqui. Eu também não estava esperando muita coisa. Vamos fechar. Esse cara aqui tem flutuação também. Deixa eu ir no Alt F4 aqui que é mais fácil. E vamos ver o Hitman, que entrou aí na nossa listinha por ser gratuito para o teste. Deixa eu ver se esse cara vai ficar aberto. Vai, então, tchau, feioso. Beleza, é Dartmoor mesmo o mapa. Vamos lá. Tinha dado um pouquinho abaixo de 270, né? Era isso? Era isso, um pouquinho abaixo de 270. E mais alto, sim. Essa parte para baixo já costuma cair a média, mas ela vai ficar mais alta ainda. Fechou. Não, ainda tem o. Na verdade, tem todos os candelabros quebrando. Tiroteio aí. Essa última parte ele tá ganhando FPS em vez de perder. Não, agora deu. Agora tá dando uma quedinha de novo. Frame picotado no meio de novo. Nada muito expressivo também. Tivemos um ganho, mas eu acho que foi 270 no outro, né? Se foi um ganho pequenininho aí. Não foi um ganho muito grande. E vamos pro pior caso aqui pro Ryzen.
que é a emulação. Deve ter tido ganho, mas vai passar muito longe do nosso Intelzinho chinês. Deixa eu abrir os monitores. Grifo num canto, Task Manager no outro, para a gente acompanhar. E aqui eu acho que é o que... Talvez... a gente não precisa ver o histórico, vai, deixa aqui assim, acho que tá legal. Não vai cortar muito. Mais um pouquinho para lá. Dá para ler? Tá. E eu não preciso ver coisas de memória, deixa CPU e consumo. Tá, legal. O Afterburner, de novo, quase que eu largo ele para lá. Eu acho mais legal que o overlay do próprio emulador para ver as coisas. A plaquinha, poxa, bicho, até em janela, meu. Eu tenho que mover um pouquinho a janela para ela parar de bugar. É uma coisa, olha que coisa nojenta. Tá, carregar o mesmo save point. Mesma coisa, eu espero um consumo aí perto de 100 watts, não espero nada muito longe disso. E a gente vai ter um ganhozinho aí de frame rate, não muito grande, mas um pouco de consistência. Que é isso que basicamente um clock um pouquinho mais alto, mais estável em todos os cores te dá, e essa banda extra de memória acaba te dando. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar ele... já tinha que parar de ter. Eu devia ter desabilitado no emulador o chacoalho. Pior que o bicho, eu achando... Vamos ver se ele volta pra trás. Ele volta, tá. Eu achando que ele ia ter o mesmo comportamento aí. Pior que ele não se comporta sempre igual. Não vai dar pra fazer uma comparação exatamente um para um. Porque a outra vez ele ficou mais tempo pra trás. Dá pra se dizer que tá a maior parte perto de 60, não tá tão ruim, não. Tá um pouquinho mais alto e um pouquinho mais consistente, mas para emulação, mesmo o 11800H todo torto de fábrica vai dar mais do que isso. Isso não tem erro. Isso não tem erro mesmo. Plaquinha de captura querendo participar do vídeo. Pode participar. Bom, acho que já deu para ter uma ideia do antes e depois do Ryzen e a comparação dele com o 11800H. Dá uma olhadinha no consumo, chegamos a 110, que é um pouco mais do que lá, né, no 11800H. Mas isso aqui é uma plataforma com VRM muito mais eficiente, então não tem problema nenhum. Bom, por esse vídeo é só. Obrigado a todos novamente e vale ressaltar de novo sugestões de conteúdo para o canal, tá, galera? Valeu e eu desejo sempre um bom divertimento aí a todos. Um abraço. Não é que me ocorreu no final do vídeo do Ryzen que eu poderia causar uma certa confusão na comparação, porque eu tinha o Ryzen padrão, né, com XMP, o Ryzen 5600 tunadinho, que tem um certo ganho, não é uma coisa
gigantesca, mas tem, e você ganha em consistência de FPS. Mas eu não tinha colocado o 11800H tunado. E no caso dele, tudo de configuração que você altera no 11800H conta muito, porque o BIOS não é bom. Né? Então, na parte de memória, ele prejudica muito. Mesmo com XMP, ele prejudica bastante. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou rodar os joguinhos aqui. Tá? Vou rodar um testezinho de memória só para vocês verem a frequência, né, que ela está 3.500. Eu acredito que todo mundo consiga chegar nisso. O CL aí já depende do teu módulo de memória. Ele tem que ser um módulo bom para chegar nisso. O resto das configurações está basicamente tudo igual a o vídeo de otimização. É, então, beleza, tá tudo bonitinho aí. Como esse é um teste só de jogos também, tem um detalhe. E a gente vai rodar um emulador de PlayStation no final. Eu tô com hyperthreading desabilitado. Eu notei que o emulador não gosta de hyperthreading. E tem alguns casos de jogos também que eles não gostam. Um que eu me lembro de cabeça, que ele se dá melhor sem o hyperthreading, é o PUBG mesmo. Tá, beleza. Aqui talvez dê mais um pouquinho, se dê mais um pouquinho abaixo, se ficar um tempo parado aí no Windows, mas era mais para mostrar o 3500 CL14. Legal, então vamos para bateria de testes. Por que eu fechei Steam? Era para fechar o. Bom, já cliquei errado de novo. Mesmo esquema. Vou puxar o áudio aqui por causa do Tomb Raider. Tick rate de 128, Full HD, tudo no mínimo, aquele padrãozinho aqui de sempre do canal. E vamos ver. 860. Dentro do esperado. Às vezes dá mais um pouquinho, às vezes dá menos um pouquinho. Fechar esse cara aqui. Tomb Raider. Eu nem vi se tinha ícone lá. Ninguém. Eu não, bom, não preciso desse manager não, vai. Que eu vou mostrar, o Full HD, tudo baixinho. Vamos pro jogo.
direto para o benchmark. Ah, pode ser que esse 11.800H vá embora, né? Mas não fica triste não, porque se ele for embora, vai entrar o 11.900HK sem CES, né, a versão final, para a gente testar o que o melhor processador da 11ª geração consegue fazer aqui nessa plataforma, nessa plaquinha chinesa. O BIOS vai continuar horrível, mas eu espero conseguir multiplicadores mais altos. Então isso vai me dar alguma performance. Talvez o recorde fique um pouco mais baixo. Tô torcendo, talvez, né? Aí já é mais desejo do que algo realmente factual. Tô torcendo para o controlador de memória ser um pouquinho melhor. Talvez conseguir alguma coisinha. Eu sei que já é um custo mais elevado, né? De quase US$ 300, se eu não me engano, mas eu acredito que como plataforma para emulação de PlayStation 3, mesmo o HK, ele faz sentido. Ele é legal. Como é novidade para mim essa parte de emulação de PlayStation, eu tô aprendendo ainda, mas ele se sai bem demais, demais. Depois eu vou fazer um vídeo com outros jogos além do God of War 3. Eu vou fazer com Ascensions e o Last of Us também. Me parece que vai dar um FPS bom aí. Precisa ver só o que vai segurar quando tiver lá embaixo, né? Quando tiver na cidade. Vamos ver o que ele vai segurar. Tá perto de 200, vai ser um FPS bom, sim. Na 200 alto aí, talvez perto de 270, eu acho. Ah, acabou o suspense. 266, é 270 mesmo que eu imaginava. Às vezes dá um pouquinho a mais, às vezes dá um pouquinho a menos. Ah, vou rodar o nosso R6 também, que demora 3 dias e meio para carregar. Deve dar cravado nos 800 aí, muito perto de 800, que é o que ele faz. Né? O R6 a gente está meio que no, no limite. 4 dias, eu falei 3 dias e meio, mas é uns 4 dias para carregar isso aqui, impressionante. Extremamente lesado para carregar.
Demora mais tempo para entrar no jogo do que para rodar o teste. Coisa boa, né? É, realmente, demora mais para entrar no joguinho do que para rodar o teste. Que zoado. Vamos lá. Nosso padrãozinho Full HD. Gráfico clock da placa de vídeo travado. Gráfico mínimo do mínimo. Com FSR 1.0 habilitado. Vamos para o Bench. Para ir bem direto ao ponto aí. É interessante, o contador de FPS aqui, ele resolveu que vai embora. Depois eu preciso procurar como mostrar ele durante o teste. Eu não me lembro de ter mexido em nada, mas o resultado final ele vai mostrar. Isso é tranquilo. Vamos ir lá. Eu realmente preciso colocar uma trilhazinha sonora baixinha atrás. Vamos ver. A hora da verdade. E. Ela deu baixo ainda. Essas flutuações aqui é esquisito, né? Eu estava esperando mais. Não que seja ruim, né? Mas eu estava esperando bem cravado em 800 porque eu vejo bastante isso aqui. Mas tá bom, eu quero que seja curto, então não vamos ficar rodando novamente o teste. O Hitman que entrou aí por ser gratuito, né? Gratuito em termos, né? Por ser um demo que tem benchmark. Deixa eu fechar essa praguinha aqui. O volume pode voltar. Tudo baixinho aqui. Full HD no mapa do Dartmoor. O que a gente vai ter aqui? Eu acho que depois desse vídeo aqui com o Ryzen, com o 3600 e o 7800H otimizado, aí acho que tem um bom ponto de comparação para quem vai comprar. Eu entendo quem compre um ou outro. Na média, a performance do 11800H é melhor. Isso para jogos e para produtividade, com certeza. E na emulação, aí realmente não tem muita escolha, não. A emulação tem que ser o 11800, 11900 aí. Não tem muito papo, não. Ele é bem mais forte na emulação. Inclusive é nosso próximo teste aí. Lembrando que todos esses testes aí estão sem hyperthreading, mais pelo emulador de PlayStation, mas eu te digo que para jogos, eu talvez fosse até, tirando uma exceção ou outra, talvez fosse até uma ideia legal, né? Tirando talvez desses jogos mais populares, talvez o Warzone teria que testar, porque ele arrebenta muito o CPU. Não é uma opção ruim não, porque você acaba com uma densidade térmica, né? Os núcleos esquentam menos quando você não tem hyperthreading habilitado. Consumo um pouquinho menor e o calor menor, então para jogos pode fazer sentido. Aí
na casa de vocês, vocês podem testar para ver se faz sentido ou não não ter o hyperthreading habilitado para os seus casos de uso, né? Beleza, 316, eu já esperava um resultado bom, sem muita surpresa. E vamos para o RPCS3, que é onde esse cara aqui é muito forte. O 11800H realmente é muito forte nesse cara aqui. Aqui. Espero que eu não tenha mexido em nada para quebrar o jogo, mas eu acho que não. Faz um tempinho que eu não altero nada. Eu posso tentar colocar full screen, mas eu tenho um pouco de medo da captura. Ah, peraí que eu tô... Bom, eu tô sem joystick, vai sem joystick mesmo, porque eu só quero... Sem teclado também? Acho legal isso. Será que eu tô com joystick e não lembro? Deixa eu ligar aqui. Ah, eu tô com joystick. Aquele nosso mesmo ponto de teste com o frame rate destravado. Eu vou tentar colocar full screen. Tá? Se bugar, a gente volta para a janela. Ok? Parece que está indo ok. E aqui segue a mesma... Já dá uma bugadinha. Segue a mesma metodologia. Eu só vou empurrar o bichinho aqui e deixar o Kratos parado. E acompanhar o FPS. Quando já tem o X acopilado, ele é muito bravo. Vou mostrar as configs do God of War. Vou dar uma simplificada lá. Me parece que algumas opções que eu estava usando antes, elas necessitam de mais cores. Tem que ter 12, 16 cores para usar algumas delas, né? Então eu acabei tirando. Vai ficar por aí, entre 90, próximo de 90 e 100 e pouquinho aí nessa parte. Acho que tá bom já, não precisa alongar muito não, que eu quero fechar com menos de 20 minutos nesse aqui, para que o total do vídeo não tenha 1 hora. Tá bom, vamos parar, só mostrar a configuração aqui. Estou com o AVX 512, não tenho notado tanta diferença assim, para falar a verdade. Talvez eles tenham otimizado as instruções menores. Né? SPU Mega, o resto aqui está meio padrão. Não mexi na escala de resolução, não habilitei FSR, não alterei nada aqui. O driver wake up está em 100, eu acredito que tenha sido só isso. Talvez dê para tunar alguma coisinha assim, aqui assim, mas não acredito que mude muito a performance, não. Bom, é isso. Terminando aí a comparação do Ryzen 3600 contra o 11800. Eu agradeceria se vocês dessem sugestões de conteúdo, comentassem sobre qualidade da gravação, sobre o áudio, esse tipo de coisa. Muito obrigado a todos e eu fico por aqui.